Olá, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Ciências e vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos estar fazendo a correção das atividades, certo? Da página 258 e 259 e da página 268 e 269. Nós já finalizamos o nosso módulo 2 e para fechar eu irei estar corrigindo essas atividades com vocês, certo? Então vamos lá? Então, vamos primeiro fazer a correção da atividade do livro da página 258 e 259, do módulo 2, que eu passei para vocês no dia 24. Tá certo? Eu passei para vocês no dia 24, vamos estar fazendo essa correção. Ó, primeira questão na página 258. Classifique adequadamente cada um dos itens apresentados. Para isso, escreva o número correspondente de acordo com a legenda. Então, vai colocar 1 para substância simples, 2 para substância composta e 3 quando não for substância. Lembrando que nesse capítulo nós estudamos sobre substâncias e misturas. O leite, ela é uma substância simples, composta ou não é substância? Não é substância, então a gente coloca o número 3, não é substância. Gás, oxigênio, substância simples, composta ou não é substância? Substância simples, ó. Perceba que ela vai ter um único átomo, um átomo de oxigênio. Ela vai ter 2 átomos de oxigênio, por isso que é representado por O2. Então, tem um único átomo, uma única molécula. Então, substância simples. Gás carbônico, CO2, substância composta. Ó, vou ter 2 átomos, ó, um átomo de carbono e 2 e o outro e 2 de oxigênio. Então, tenho 2 átomos diferentes. Então, por isso que ela é composta, formada por mais de um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, átomos diferentes. Estátua de bronze não é substância. Água destilada, H2O. Lembra que eu falei para vocês, água destilada é água pura, que não possui outras substâncias. Então, só possui o que? Ela é pura, H2O. Então, é água destilada. Vai ser uma substância o quê? Composta, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O ar puro não é substância. Lembrando, não é substância, ele é o que? Uma matéria, né? Só para lembrar. Gás hidrogênio, representado por H2. Substância simples, ó. Possui apenas um átomo. O átomo de quê? De hidrogênio. Sal de cozinha, NaCl, substância composta, ó. Na sódio e Cl, cloro, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Acertaram? Muito bem. Então, vamos lá para a questão 2. Observe as imagens a seguir e responda as questões. A grafita é formada em ambientes de baixa pressão. Apresenta estrutura estável e é boa condutora de eletricidade. Esse mineral é utilizado na produção de grafite e de lubrificante, entre outras aplicações. Então, aqui está a representação do arranjo molecular da grafita, ó. Tá aqui a combinação. E aqui é o meu grafite. O diamante, ele é formado em ambientes de alta temperatura e pressão na crosta terrestre. Possui importante valor industrial e tem capacidade de riscar ou cortar qualquer outro mineral. Seu uso comum é na fabricação de joias. E aí ele pergunta. E aqui tem a representação do arranjo molecular do diamante. E aqui é o meu diamante lapidado. E vamos para a pergunta. De acordo com as imagens, a grafita e o diamante são substâncias simples, compostas ou misturas? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. De acordo com a imagem, é uma substância simples, composta ou ela é uma mistura? Uma substância o quê? Simples. Por que é uma substância simples? Porque ela é formada por um único átomo. Que átomo é esse? O de carbono. Então, substância simples,
formada pelo único átomo, que é o meu átomo de carbono. Então, tanto o diamante quanto a grafita, elas são puras, substâncias puras, simples, formadas apenas por um tipo de átomo. Que átomo é esse? O carbono. Tá? Letra B. Que fatores influenciam a formação desses minerais? Vamos lá. Quais são os fatores? Ó, a grafita é formada em ambiente de quê? Baixa pressão, né? E ela é um produto. Aí o diamante é formado em ambientes de alta temperatura e pressão. Então, quais são os fatores que influenciam na formação desses minerais? A pressão e a temperatura. Na grafita, a pressão, né? No diamante, temperatura e pressão. Então, a resposta, pressão e temperatura. Tanto a grafita quanto o diamante são formados por átomos de carbono. Então, aqui já está a resposta até da letra A, né? No caso, qual é o átomo de carbono? Converse com um colega sobre o que você acha que interfere nas propriedades desses minerais. Então, vamos lá para uma possível resposta. O arranjo molecular dos minerais, que é determinado durante a sua formação e influenciado pelas condições de temperatura e pressão. Então, esse arranjo molecular aqui, ó, ele vai ser influenciado pelo quê? Pela temperatura e pela pressão, ó. Aqui está representando, ó, representação o quê? Do arranjo molecular. E aqui a representação o quê? Do arranjo molecular. E eles podem ser influenciados pelo quê? Tanto pela temperatura como pela pressão, durante o que? A sua formação. Então, tá aí a resposta. O arranjo molecular dos minerais, determinado durante a sua formação, influenciado pelas condições de temperatura e pressão. Essa letra C foi uma junção da A com a B, né? Então, vamos lá. Na página 259, estão acertando? Muito bem. Na página 259, vamos lá. Identifique o tipo de mistura apresentado em cada situação de acordo com a legenda a seguir. Então, vai ser 1 para mistura homogênea e 2 para mistura heterogênea. Então, vamos lá. Lembrando que na mistura homogênea, todo esse recipiente ele vai ter uma única composição, né? A gente não vai perceber a diferença. Na heterogênea, a gente vai perceber as diferenças de fase. Item A, mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Nesse caso aqui, nós temos 3 fases. Foi inclusive o experimento que eu fiz com vocês, né? A areia, a água e o óleo. Então, heterogênea. E essa aqui tem 3 fases. Letra B. Água mineral com gelo. Heterogênea. Perceba que a gente tem água no estado líquido e aqui a água no estado sólido. Aqui o meu gelozinho, ó. Então, a gente percebe as duas. Consegue diferenciar. Letra C. Gasolina. Tá aqui a gasolina. Mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. A gente não percebe nenhuma diferença aqui, né? A gente não consegue visualizar. Copo com água mineral. Homogênea. Ah, professora, que só tem água. Lembra que eu falei para vocês, a água mineral ela possui outras substâncias, como potássio, sódio, magnésio. A gente não consegue visualizar. Então, mistura homogênea. Até porque, lembra que eu falei para vocês que a água ele é um solvente universal, né? Só para dar aquela relembradinha. Moeda de 10 centavos. Mistura homogênea. E aqui uma rocha feldopasta. Mistura o quê? Heterogênea. A gente consegue perceber, ó. Mistura heterogênea. E para finalizar, a página 259, quarta questão. Complete as frases corretamente utilizando as palavras do quadro abaixo: saturada, solvente, pressão, temperatura, soluto e mistura homogênea. Então, vamos lá. Letra A. A solubilidade de uma substância é influenciada pela
pressão. Lembram que ela é influenciada pela pressão e pela temperatura. Então, quem colocou a solubilidade de uma substância influenciada pela temperatura e pela pressão, tá certo do mesmo jeito, tá? Se vocês, caso vocês tenham trocado aqui. Lembrem que o que vai influenciar na solubilidade? Pressão e temperatura. Letra B. Ao preparar um suco em pó, podemos considerar que a água é o solvente. Lembram que eu falei para vocês? A água é até o solvente universal. E o pó do suco, ele é o que? O soluto. Então, a água, ele é o solvente e o pó, ele é o soluto. Porque a água vai dissolver o pó do suco, né? Então, aquilo que vai ser dissolvido, a gente chama de soluto. E o que dissolve? Dissolvente. Uma tananã possui as mesmas propriedades em todo o seu volume e não é possível identificar suas substâncias constituintes a olho nu. E aí, mistura homogênea. Vai possuir a mesma propriedade em todo o volume. A gente não consegue visualizar a olho nu. Quanto a quantidade de soluto ultrapassa, quando a minha quantidade de soluto ela ultrapassar o limite máximo que o solvente é capaz de dissolver, a solução é considerada saturada. Inclusive, fiz um experimento com vocês de substâncias saturadas. Tranquilo até aí? Conseguiram acertar? Muito bem. Então, vamos lá. Próxima página, que é a atividade do livro da página 268 e 269. Então, peguem o livro de vocês, coloquem na página 268 e 269, para a gente poder estar fazendo essa correção. Colocaram? Muito bem, vamos lá. 268. Primeira questão. Observe as situações a seguir. Então, aqui eu tenho um copo de vidro quebrado. Vocês vão marcar um X, né? Quando for transformação física ou se ela for transformação química. E aqui a gente vai estar justificando. Um copo de vidro quebrado é uma transformação física ou química? Física. Muito bem, justifique. Por que é uma transformação física? Pois não ocorre alteração na estrutura do vidro. Então, não ocorre alteração. Lembram que transformação física não vai ter nenhuma transformação, né? Não vai ocorrer nenhuma alteração nos componentes. O vidro continua sendo vidro, não mudou nada. Não teve nenhuma reação, então ela é uma transformação física. Letra B. Um bolo assando em um forno. Ela é uma transformação física ou química? E aí, turma? Ela é uma transformação física, muito bem para quem marcou em física, e ela também é uma transformação química. O bolo assando em um forno, ela é as duas situações. Por quê? Ela é uma transformação física representada nos ingredientes adicionados ao preparo do bolo. Então, quando eu adiciono aqui, como seja um bolo, eu vou colocar o quê? Ovo, leite, cenoura, por exemplo, um bolo de cenoura, manteiga. Então, eu vou ter o quê? Uma transformação física. Eu adicionei os ingredientes ao bolo. E ela vai ter uma transformação química. Ela vai ser representada o quê? Pelas reações químicas que vai ocorrer nos ingredientes para fazer o bolo crescer e assar. Então, por isso que um bolo assando ele é as duas transformações. Máquina enferrujada, inclusive foi um exemplo que eu dei para vocês, foi a questão da máquina enferrujada, quando eu falei dessas transformações. Vai ser o que? Uma transformação química. Por que uma transformação química? Ocorre uma reação entre o gás oxigênio presente na atmosférica e o ferro. Vai se formar uma nova substância. Que substância é essa? Ferrugem. Inclusive, essa explicação eu dei para vocês quando a gente falou desse transformação química e física. Água evaporando em uma panela. E aí, transformação química ou física? Física. Por quê? A água está sofrendo mudança de estado físico sem que seja produzido um outro componente. Então, lembra que eu falei para vocês, mudança de estado físico sempre vai ser uma transformação química. Nesse caso aqui, ela está mudando do estado líquido para o estado gasoso. Então, transformação física. Tranquilo? Muito bom. Então, vamos para a página 269. Página 269, segunda questão. Complete a coluna da esquerda
com o nome do método que está faltando. E a coluna da direita com o número do método descrito. Então, vamos lá. Separação entre sólidos de uma mistura em que um deles tem propriedade de ser atraído por ímãs. Então, aqui já está falando, turma, daquele conteúdo que nós vimos, separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Aqui está falando que é uma separação entre os sólidos, então vou separar dois sólidos, de uma mistura em que um deles tem a propriedade de ser atraído pelo ímã. Então, qual é o que vai ter a propriedade de ser atraída pelo ímã? Separação o quê? Magnética, o nome já diz, né? Separação magnética. Então, 3. Tá? Separação magnética. Separação de substâncias por meio da diferença de densidade. Então, vai haver uma diferença de densidade entre os componentes da mistura. Então, que separação é essa? Por decantação. Então, eu mostrei para vocês a imagem ilustrando. Que foi aquela água barrenta, lembra que eu coloquei água barrenta e a gente deixa lá reservado esperando, e aí o barro vai para baixo, fica só água, a gente consegue fazer essa separação por decantação. Então, item 1. E por fim, separação do sólido menos denso dos demais componentes por meio da corrente de ar. Qual é o nome dessa separação? Pela corrente de ar, quem lembra? Ventilação. Então, item 2, que só podia ser o item 2, né? Mas qual é o nome? Ventilação. Vai ser pela corrente de ar, separação. Tranquilo? Muito bom. Então, vamos lá. 269. Ó, aqui nós temos a representação do sistema urinário feminino. Aqui nós vamos ter os rins, né, os dois rins, os ureteres. E aqui a minha bexiga urinária e aqui a uretra. Vamos lá. Um dos papéis dos rins é o de eliminar substâncias tóxicas produzidas pelo organismo humano. Então, esse é um dos papéis. Ele vai o quê? Eliminar substâncias tóxicas. Ou seja, ele vai estar fazendo uma filtração. Esses órgãos recebem o sangue de todo o corpo por meio de vasos sanguíneos que se ramificam em seu interior. O tamanho dos poros presentes nas paredes dos vasos sanguíneos determina quais substâncias podem passar por eles. Então, de acordo com o tamanho dos poros, vai ver qual é que vai poder passar por eles. Substâncias como água passam facilmente pelos poros, formando o que? A urina, enquanto células e proteínas não podem atravessá-los, permanecendo assim no interior do corpo humano. Vamos lá. Que método de separação de misturas é realizada pelos rins? Ó, se eu estou dizendo que aqui ele vai estar eliminando os papéis, eliminando substâncias tóxicas. Aí eu digo que os poros mais grossinhos, né? Eles não conseguem passar, só consegue passar o quê? O mais fino, que no caso é a água. Ele vai passar facilmente. Então, ele vai fazer essa barreira. Quem é? A minha filtração. Então, o método de separação é o quê? Filtração. Ele vai estar filtrando, os rins vai estar filtrando, vai fazer essa filtração. Descreva com suas palavras o método citado no item A. Então, aqui é para vocês descreverem suas palavras o método de quê? De filtração. Então, eu coloquei para vocês aqui como uma sugestão de resposta. A filtração consiste na utilização de uma superfície com orifícios que permitem a passagem de alguns componentes da mistura e vai bloquear outros. Esse método é utilizado para separar misturas heterogêneas entre sólido e líquido e sólido gasoso. Aqui eu só fiz a definição da separação por filtração. Então é isso, galerinha, a nossa correção da atividade dessas páginas, encerrando o módulo 2, né, com a correção das atividades deste capítulo, que foi o capítulo que nós trabalhamos sobre substâncias e misturas. Foi o capítulo 4. Encerramos ele com a correção da atividade, ok? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.